Boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos de volta e veremos Falsafa e a Escolástica, como Aristóteles é revisitado depois do período de esquecimento. Muito bem, nós já vimos a filosofia como que ela nasce como um encontro entre mundos, né? Com uma forte influência de países árabes como o Sudão e Egito, também influência da Pérsia, da Babilônia, e vimos que no período logo da antiguidade, mas posterior à era cristã, nós temos uma produção que pega muito do Oriente Médio e um pouco da Europa. Né? Foi esse mapa que nós vimos: Argélia, vimos Marrocos, Espanha, Síria, Jordânia, a própria Grécia, Macedônia, Bulgária, Turquia. Agora, nós vamos ver a falsafa, que é, basicamente, uma falsafa, é uma tradução da palavra filosofia para o árabe. Então, falsafa e filosofia são a mesma coisa. Mas não é apenas uma tradução. Também é algo que diz respeito, especificamente, à produção filosófica nos territórios sob domínio islâmico no período medieval. Né? Com auge lá em 830, quando foi fundada uma Casa da Sabedoria, que era a biblioteca, museu e centro de traduções, por um califa e que teve grande recorde sobre um autor cristão. As obras são em árabe, persa, siríaco e alguns outros idiomas locais. Nesse período, há uma expansão da influência aristotélica. E os autores são muçulmanos, judeus e cristãos. É importante a gente observar que há um desenvolvimento científico da astronomia e da medicina muito grande nesse período por conta da influência aristotélica. Por quê? Porque Aristóteles, como nós já vimos, era um entusiasta do estudo rigoroso do mundo concreto, uma produção de conhecimento empírico, ou seja, de mão na massa. Então, de estudar as estrelas, olhando para as estrelas, de estudar a zoologia, dissecando animais, por exemplo. Então, com isto, nesse período de influência aristotélica, há um desenvolvimento destas ciências de base mais empírica. Ok? E aí nós temos obras que são produzidas em siríaco, com traduções, tem muitas traduções aqui, do grego para o siríaco e para o árabe. Né? Então, o Naim ibn Ishaq é um cristão da Babilônia, atual Iraque, de Bagdá, de 809 a 873, e que produz em siríaco. Para o árabe, nós temos um grupo maior. Por quê? Porque o árabe também é a língua oficial do Islã, na medida em que o Corão deve ser lido prioritariamente em árabe. Então, por onde se expande o Islã, se expande o uso da língua árabe. A gente tem Mata ibn Yunus, que é cristão, também de Bagdá, 870, 940, Maimônides, né? Moshe Maimônides, ou Moisés Maimônides, judeu, que produz obras de filosofia e teologia e medicina, com forte influência aristotélica, né? Como o Guia dos Perplexos. Ele é de Córdoba, que é território da Espanha, e ele morre no Cairo, no Egito. Sabem essa trajetória? Córdoba, na Espanha, estava sob domínio islâmico nesse período. Ele já é do segundo milênio, 1135 a 1204. Al-Farabi, muçulmano, turco, também músico, ele escreve o Tratado da Interpretação, e ele é de uma cidade chamada Farab, no Turcomenistão, atual Turcomenistão, e morre na Síria, em Damasco. Vive de 872 a 950. Avicena, persa, muçulmano,
esse nome comprido, impronunciável, Abu Ali Hussein ibn Abdallah ibn Sina, um dos mais conhecidos filósofos da falsafa, um dos grandes autores da filosofia e da medicina, muito utilizado durante mais de 1000 anos, produziu muitos comentários sobre Aristóteles e uma síntese do pensamento de Aristóteles e Platão. Tá? Ele nasceu no Uzbequistão, no atual Uzbequistão, e morreu no atual Irã, 1980 a 1037. E Averroes, que se torna muito conhecido no mundo cristão latino, né, no mundo europeu, ele é também de Córdoba, ele também é espanhol, e morre em Marrakech, que é Marrocos. Ele produz muitas obras sobre Aristóteles, que, por estarem ali tão próximas, acabam sendo contrabandeadas e lidas no mundo cristão medieval. Uma influência tremenda sobre um dos principais autores, que é Tomás de Aquino. Então, a gente tem aqui uma ideia do território que a falsafa abrange. Né? Então, a gente tem aqui lugares como Córdoba, na Europa, Marrakech, que é no Marrocos, Damasco, na Síria, Cairo, no Egito, Ramadã, no Irã, Farab, no Uzbequistão, se não me engano, Bucara, Quirguistão, Bucara, Farab, são várias das cidades por onde nós temos centros de estudo e produção filosófica. Bem além, né, daquilo que a gente conhece normalmente. Bagdá, Córdoba, Cairo, Farab, Turcomenistão. Damasco, Bucara, que é o Uzbequistão, que está perto do Quirguistão. Ramadã, Marrakech. São apenas as cidades mencionadas aqui. Bom, lá daquele lado nós temos esta produção aristotélica, e para cá, na digamos, Europa ocidental, temos também, estudando Aristóteles, Boécio, Anicius Manlius Severinus Boétius, de 475 a 526, que viveu e acabou sendo executado por traição, ele era romano, tudo, e depois uma estagnação até o ano 1000, até John Scotus, mais ou menos até a parte de John Scotus. O Boécio, ele escreveu um livro bem conhecido chamado A Consolação da Filosofia, ele pensava no problema do mal, e ele foi um tradutor de Aristóteles. E John Scotus, que também estudou Aristóteles, ele era da Irlanda, um local em que ainda se conhecia o grego antigo, porque nesse período a língua que se torna mais corrente nessa parte do mundo, né, da Europa Ocidental, é o latim. Mas, aqui nesse período, né? Mas aqui nós temos John Scotus, ainda conhecendo o grego antigo, e as suas obras são conhecidas por serem provocativas nesse período. Tá? Ele defendia a separação entre razão e revelação, né? E achava que a razão era mais confiável do que a revelação. Por revelação aqui a gente entende de revelação da fé cristã. Ele defendia o panteísmo. Ele era um monge da Irlanda. A gente vê que o pensamento não era somente engessado. Bom, tem esse ato. Aí a gente tem, nesse período da filosofia medieval, quais são as características. Primeiro, a tradição platônica, por influência de Agostinho, predomina. Mas é uma produção mais platônica que agostiniana, por quê? Porque valoriza-se bastante aquilo que seria um mundo mais, digamos, espiritual. Né? Aristóteles é visto como um problema, como herege, e ele só é conhecido através de algumas obras contrabandeadas do lado de lá. O lado de lá é o lado do domínio islâmico.
E entre os dois lados existe uma guerra, existem cruzadas, existe todo um contexto, né? Por conta dessa influência mais platônica, né? Eu digo que é mais platônico do que Agostinho, se discutem mais as questões relativas à alma, né? Por quê? Porque para Platão a gente tinha o quê? Uma oposição entre as ideias que são perfeitas e o mundo concreto que estaria abaixo. Seria uma cópia imperfeita. Numa reinterpretação cristã, que é feita nesse momento, esse mundo das ideias vai ser identificado como um mundo espiritual. E o mundo concreto como um mundo carnal. E, neste caso, coloca-se a superioridade do mundo espiritual e, portanto, tudo aquilo que é concreto, que é mais carnal, é deixado de lado. Então, estudar a alma, beleza. Animais, dissecar animais, que horror. Proibido, era bruxaria, heresia. Estudar as doenças, não. Tudo que você precisa saber está nos livros e ponto final. Na Bíblia e nos livros autorizados. O perfume de uma noite de primavera, não. Vá fazer a sua contemplação espiritual. Então, era preciso se afastar do mundo concreto, carnal, valorizar o espiritual. O saber era mais contemplativo. Os livros e discussões sobre retórica eram considerados mais importantes do que essa pesquisa empírica, sabe? De mão na massa, de estudar o mundo concreto. Predominava esse estudo voltado para espiritualidade, sobre as coisas do mundo, que não eram consideradas valiosas. Aleluia! Era isso que se fazia. Esse é canto medieval. Bom, e qual era a grande questão da filosofia medieval? Havia um grupo, né, de realistas, que eram os mais platônicos, os puristas, que defendiam que os universais, que as ideias, os conceitos, existiam por si, tinham uma existência real, não vou dizer concreta, real. E o outro grupo, nominalistas, diziam: esses termos universais são meros nomes. O que existe são objetos concretos, objetos que existem antes mesmo de receberem um nome. Esses nomes, esses conceitos, são arbitrários, são fruto da ação humana, não são uma divina revelação. Essa era uma bela de uma querela, de uma briga entre um grupo e outro. Né? Um exemplo, e esse exemplo não é à toa, mas se refere ao nome de um livro, que mostra um pouco desse período, de um filme e de um seriado, que eu aconselho, né? O Nome da Rosa. Por exemplo, existe um conceito universal, quer dizer, esse termo, o conceito de rosa, ele é previamente existente, e aí todas as rosas concretas são imperfeitas, existe o conceito universal de rosa, ou existem flores, existem plantas rosas, né? Objetos singulares, individuais, com esse formato, e que nós, por observarmos as semelhanças, os agrupamos e classificamos e demos o nome de rosa, uma posição mais aristotélica. Isso é uma discussão medieval, uma querela medieval, um quiprocó medieval, uma confusão medieval, uma briguinha. Bom, neste contexto, a gente vê que a gente tem essa produção mais contemplativa, mais voltada para a fé, mais teológica no mundo medieval, e o surgimento das universidades, a gente tem essa influência de Aristóteles, que chega contrabandeado, ao lado ocidental, e aí nasce Tomás de Aquino, já no segundo milênio, 1224, napolitano. Ele, que, sendo napolitano, era tido como muito circunspecto e muito calado. Algo do qual eu duvido, conheço napolitanos. Mas, enfim, esse napolitano calado, muito estudioso,
de uma família muito rica e nobre de Nápoles, mas que em 1244, aos 20 anos, resolveu entrar para a Ordem dos Dominicanos e se tornar frade. Duas coisas que estavam surgindo naquele momento: a universidade e as ordens mendicantes. Então, ele se torna um frade e vai estudar e depois lecionar na Universidade de Paris. E lá ele conheceu a obra de Aristóteles. Ele se tornou um dos grandes expoentes da escolástica, mas com uma obra funcionando bem dentro do quadradinho da ortodoxia católica romana, ou seja, respeitando a doutrina e aquilo que era tido como correto. Ele usa um método classificatório aristotélico, baseado na lógica aristotélica, mas ele não é um empirista, ou seja, ele pega a parte da lógica de Aristóteles, mas não é aquela parte que fala de um conhecimento que vem pela experiência do mundo concreto. Ele usa uma parte de Aristóteles. Isso, ele escreve ele tem várias obras, ele tem uma produção gigantesca sobre fé, sobre lógica, né? Estão listadas como sobre a essência, Suma contra os gentios, sobre a verdade, Suma teológica e várias outras. E aqui a gente tem influência de Aristóteles na obra de Tomás de Aquino, que pagou preço por isso. Ele conheceu Aristóteles através de Averroes, então ele não lê a obra de Aristóteles. Ele tem contato com os comentários a partir do árabe de Averroes. Só que esse aristotelismo que chega, traduzido por Averroes, foi condenado e proibido na Universidade de Paris e na Universidade de Oxford, que eram as universidades que estavam surgindo naquele momento. Por quê? Porque eram coisas do mundo islâmico. E Aristóteles era conhecido através de Averroes. Tomás de Aquino não escapou dessa situação. Se em 1277 Averroes teve sua obra condenada, em 1278 foi a vez de Tomás de Aquino. Um frade franciscano chamado Guilherme de la Mare escreveu um livro chamado O Corretório do Frade Tomás, condenando a obra de Tomás de Aquino por causa do seu aristotelismo. Olha que interessante, porque posteriormente Aristóteles se tornou a principal figura da filosofia e da teologia da Igreja Católica Romana e o filósofo oficial da mesma. Mas naquele momento de tensões políticas, tensões territoriais, geográficas, culturais e linguísticas, latim versus árabe, cristianismo versus islamismo, Ocidente versus Oriente, toda uma guerra que se tem neste momento, um expansionismo cristão, expansionismo islâmico. Nesse meio está a obra de Aristóteles sofrendo algumas sanções. Bom, a obra dele é escolástica, né? A gente já falou que ele produz dentro do quadradinho daquilo que é correto do ponto de vista da doutrina, embora sofra essas sanções pelo seu aristotelismo, que depois foi permitido. E o que é interessante, na escolástica, as conclusões elas estão dadas antes dos eventos. Ou seja, eu parto da resposta e vou procurar conhecer o caminho que levou àquela resposta. Por exemplo, na escolástica, eu parto da afirmação, da conclusão de que Deus existe. E aí eu tentarei construir o argumento que sustenta essa resposta. Na filosofia antiga clássica, não. Eu tinha uma pergunta. A resposta dependia do exame da questão. Já na escolástica, a resposta está dada, e aí eu vou construir este caminho que levou até ela. Eu vou descobrir como se chegou a essa resposta. E Tomás de Aquino, uma das obras mais conhecidas é a Suma Teológica.
A Suma Teológica, ela fala de como fé e razão se articulam. E ela está estruturada em tratados por temas, né, que, por sua vez, são articulados em questões, artigos, objeções e respostas. Uma organização interessantíssima de texto, porque ele analisa os argumentos contrários, então ele faz uma proposta, analisa os argumentos contrários e responde a esses argumentos contrários. Sempre bom pensar no como é interessante incorporar os argumentos contrários aos nossos, as posições contrárias às nossas, quando examinamos uma questão. Tomás de Aquino fez isso. Um exemplo, ele usa o modelo aristotélico. No primeiro tratado, na questão 2 da existência de Deus, terceiro artigo das 5 vias da demonstração da existência de Deus, nós temos a primeira parte, noção de movimento, inspirado na física de Aristóteles. O movimento se caracteriza pela passagem da potência ao ato. Ora, só algo que existe em ato pode fazer com que algo que existe em potência passe ao ato. Portanto, tudo que se move é movido por algo imóvel, já que não se pode admitir uma regressão ao infinito. Então, lembram o conceito de potência, aquilo que pode ser, e ato, aquilo que é. Passar de potência para ato exige uma atitude, exige um pontapé inicial. Essa é a posição de Aristóteles ali na física. E como o Tomás de Aquino, leitor de Aristóteles, ele conclui que se tudo necessita de um pontapé inicial, tudo que se move é movido por algo imóvel, então, que seria esse primeiro motor, esse pontapé inicial? Deus, o primeiro motor. Segunda parte, a noção de causa eficiente, que está lá na Metafísica 2 de Aristóteles. Nada pode ser causa eficiente de si mesmo, pois nesse caso seria anterior a si próprio. Não é possível uma regressão infinita de causas. Eu não posso causar-me a mim mesma. Eu não posso me criar. E aí o que eu tenho é isto. Deus como causa eficiente. Deus como aquele que cria. Terceira via, argumento cosmológico. A noção de necessidade e contingência. Na natureza, nós temos aquilo que é contingente, mas nem tudo pode ser contingente, senão seria possível que não houvesse nada. Mas aquilo que não existe só pode começar a existir a partir do que já existe antes. É preciso que algo do que existe seja necessário. Necessário. Aquilo sem o qual algo não pode ser. Então, nós temos a contingência, muitas coisas que são acessórias, mas tem que ter uma essência, algo que é absolutamente necessário. E o que é absolutamente necessário? Logo, Deus é o primeiro ser, a origem de toda necessidade. Quarta via, parte dos graus existentes nas coisas, baseado na Metafísica 2 de Aristóteles. Todas as coisas têm uma qualidade em grau maior ou menor, se caracterizam por um termo comparativo, mais ou menos, pressupondo um parâmetro máximo. Logo, Deus é o seu perfeito, aquele que tem o máximo de perfeições, que por sua vez é entendido como o máximo de realização de atributos ou qualidades. Ou seja, se a gente usa um parâmetro para as qualidades, de mais ou menos, é porque existe um máximo que serve de parâmetro, que serve de medida. E esse máximo será encontrado em Deus. A quinta via, argumento teleológico sobre causa. Parte da noção aristotélica de finalidade ou causa final. Deve haver um propósito ou finalidade na natureza, caso contrário, o universo não tenderia para o mesmo fim ou resultado. Olhando e falando. Logo, a causa inteligente dessa determinação é Deus. Então, Aristóteles fala, o universo tem um motivo. Ele não existe por acaso. E quem determina o seu motivo, a sua causa, é Deus. Esse é um exemplo da argumentação aristotélica sobre a existência de Deus, ou melhor, a argumentação tomista, de Tomás de Aquino, baseada em Aristóteles. Okay? É isso, então,
Muito obrigado. Até a próxima. Boa semana.